boa noite. Está começando mais o Identidade, o seu programa de boas conversas. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui e obrigado pela sua audiência. E olha só, o tema de hoje é dislexia. Você já ouviu falar disso? Pode ser que você já tenha conhecido alguma criança com dificuldade de escrita ou fala na escola, mas e quando essa criança cresce? O que acontece? O adulto disléxico ainda passa despercebido quando o assunto é empatia, viu? Oportunidades e políticas públicas. Por isso, nessa noite eu tenho um convidado muito especial, que é um disseminador de informação sobre a dislexia. Felipe Ponce é publicitário, empreendedor, mestre em educação e criador do maior blog de dislexia, o Dyslexic Club. Tem o intuito de acelerar a aprendizagem de disléxicos e já soma mais de 60 mil pessoas transformadas com estratégias educacionais e informação sobre o tema. O programa de hoje está muito bom e você não pode perder esse bate-papo. Vamos para um rápido intervalo de 30 segundos e, na sequência, o Pipo vai estar aqui comigo para contar essa experiência dele e, quem sabe, até ajudar você de casa a perder algum preconceito ou se identificar. Fique ligadinho, eu volto já. Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Walt Disney, Agatha Christie, Pablo Picasso. O que todos eles têm em comum? Todos eles eram disléxicos. E como disse Felipe Ponce, grandes disléxicos nunca desistem. Mas dislexia não é coisa de criança, viu? Como isso afeta a vida de alguém na escola ou até na vida profissional e pessoal? Por que precisamos falar disso? Bom, a dislexia é um transtorno de aprendizado, não é uma doença e nem uma deficiência. E mesmo assim é preciso dar atenção a pessoas que têm essa dificuldade para impedir que elas se sintam atrasadas ou mesmo incapazes. E para o nosso bate-papo de hoje eu trouxe ele, Pipo, do canal Dyslexic Club, que tem 21 mil seguidores no Instagram e 30 mil assinantes no canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, Pipo, aqui ao Identidade, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Gabi. Boa noite, uma grande honra estar aqui nesse bate-papo. Agora, dislexia, né? Antes de entrar profundamente nesse assunto, eu queria saber como foi um pouco da sua infância, como é que era na escola. Eu fiquei sabendo que você às vezes fingia que estava doente para ir para a escola. Verdade. Esse assunto é um assunto muito importante porque aquilo que eu passei, muitas crianças passam hoje em dia porque muitas escolas não sabem como lidar com a dislexia, por isso que assuntos como esse, bate-papos como esse são tão importantes. Na escola, basicamente, no período de alfabetização foi o período mais traumático. Acaba sendo o período mais traumático de quem tem dislexia. Eu tinha dificuldade para ler, para escrever, para aprender, enquanto os meus colegas, o tempo ia passando. Então, com 7, 8, 9 anos, eu não conseguia me alfabetizar, tinha extrema dificuldade. Tanto é que só fui conseguir ler e escrever bem a partir lá dos 12, 13 anos. Eu tinha uma extrema dificuldade. Então, o bullying acaba sendo um pouco pesado. Nessa época, colegas ou até professores acabavam pressionando demais, recebia os apelidos mais tristes possíveis e essa fase da escola é que eu realmente acabava fingindo estar doente para não ter que ir para a escola, porque era um período muito traumático, um período que eu sabia que se eu fosse para a escola, infelizmente é onde a humilhação iria começar. Foi um tempo muito, muito difícil, porém, no longo do nosso bate-papo vamos falando sobre isso, com apoio correto de profissionais, apoio correto de testes, diagnósticos, porque o diagnóstico é muito importante para saber o que aquela criança tem, e também o apoio da minha mãe e dos meus familiares também foi muito bom para eu vencer essas dificuldades. Esse diagnóstico que você teve foi aos 10 anos de idade, 10 anos de idade, exatamente. E é por uma equipe multidisciplinar? Como é que funciona? Perfeito, muito bom. Para o diagnóstico de dislexia, é um diagnóstico por exclusão. Então, você precisa, sim, passar por uma gama de profissionais para você ser avaliado de acordo com as áreas específicas. Então, você vai passar por um neuropsicólogo, por um fono, por um psicólogo. Neuro também pode entrar no meio do diagnóstico. Recebe-se todos esses testes, todas as avaliações e tem lá o diagnóstico de dislexia. E é muito bom esse diagnóstico, defendo muito o diagnóstico, porque com o diagnóstico a escola sabe como lidar com a dislexia. Sim. Com o diagnóstico vem lá escrito,
Felipe, ele aprende desta maneira, tem estas dificuldades e recebendo isso a escola sabe como lidar com aquela criança e a família sabe lidar com aquela criança. Sem o diagnóstico fica difícil saber como a pessoa deve ser tratada, né? Muito difícil e até uma situação muito complicada é que se você não tem o diagnóstico ou a primeira pessoa que tem um contato com aquela criança com dificuldade é o professor. Se o professor não tem a formação adequada, não tem o conhecimento adequado, aquele aluno só vai ser um aluno preguiçoso, indisciplinado, um aluno, o lentinho que demora para aprender. Só que não. Todas as dificuldades de aprendizagem têm uma razão, têm um porquê. Uma delas pode ser a dislexia. Recebendo essa informação, o professor tendo este conhecimento, ele pode falar com os pais, encaminhar aquela criança para receber o diagnóstico. A gente falou no início que não é uma doença, né? Então, não sei se eu posso te perguntar se tem um tratamento. Como é que deve ser a vida do disléxico? Excelente ponto, excelente ponto. Primeiro, mesmo eu sendo disléxico, outras crianças, a dislexia tem, o disléxico pode apresentar dificuldades específicas mais latentes em algumas outras áreas. Por exemplo, se ele tem uma dificuldade muito grande na comunicação, na escrita e tal, um fonoaudiólogo pode ajudar. Então, terapias com fonoaudiólogo, terapias fonoaudiológicas. Se, por exemplo, ele passou por uma situação de bullying muito pesada, muito traumática, um psicólogo talvez seja o mais adequado. A questão é, vários profissionais realmente podem ajudar, mas não necessariamente precisa ser todos juntos, pode ser faseado. Vamos avaliar caso a caso ali. Vamos avaliar caso a caso. Por exemplo, no meu caso, passei por fono, além de me ajudar na leitura e na escrita, por conta de toda a pressão que tinha na escola, o pessoal que me vê na internet ou me vê comunicando aqui não sabe, mas eu acabei desenvolvendo gagueira. A dislexia em si, ela não tem nenhuma comorbidade com gagueira, mas tanta pressão que me colocavam, por exemplo, lê, travava, não conseguia desenvolver. Então, fono me ajudou muito nessa parte também. Fiz aulas de reforço dos meus 10 até os meus 17 anos, para poder realmente ter mais tempo de estudo. O disléxico consegue atingir qualquer objetivo que ele queira atingir. Se ele quer passar no concurso, passar na faculdade dos sonhos, o emprego dos sonhos, ou empreender, o disléxico ele pode, tem capacidade de atingir o sonho que ele quer. Só uma questão de dedicação? Uma questão de dedicação e mais tempo. O disléxico demora mais tempo para ler. Até aproveitando aqui o tempo, aqui que estamos aqui no Novo Tempo, eu como cristão li a Bíblia inteira. É plenamente possível você, disléxico, ler a Bíblia inteira, ler um livro inteiro. Precisa o quê? Até os disléxicos pensam, pô, leitura não é para mim. Leitura é para todo mundo. O disléxico, ele só vai demorar mais para ler. Mas é muito bom criar esse hábito logo cedo. Agora, é importante a gente ressaltar aqui que o disléxico, como você mesmo disse, pode, né? É capaz, só precisa ter esse tempo melhor. E é por isso que a gente precisa de uma compreensão da sociedade de um modo geral, né? Positivo, com certeza, com certeza. Uma compreensão, porque quando o aluno, ele tem uma dificuldade na leitura, não correr para taxá-lo, para rotulá-lo, para colocar uma visão pejorativa em cima dele. Ele está com uma dificuldade de compreensão, de interpretação. Vamos investigar. O professor vai dizer, papai, vamos investigar isso. Estou preocupado com o seu filho. Então, é muito bom ter essa visão em conjunto, tanto de instituições de ensino, da família e do disléxico de si mesmo. Aqui é até um caso aqui pessoal. Quando eu tinha 15 anos, eu atualizei o meu laudo. Por que se atualizou lá? É obrigatório? Não. Uma vez disléxico para sempre. Eu atualizei o laudo para ver a progressão da condição. Se ela, como tem graus de dislexia, se a dislexia aumentou, diminuiu, está no mesmo patamar, e fiz a atualização do laudo, lá com 15 anos. E lá estava escrito, Felipe tem inteligência acima da média para os sujeitos da idade. Eu não estou falando isso para tipo, uau, sou acima da média. Não, mas pensa, uma criança que ouviu a vida inteira que era burro, preguiçoso, que não ia conseguir nada, ouviu a primeira vez na vida dele que eu sou acima da média. Foi tipo, explosão de mente para mim. Imagina. Então, o que eu antes não conseguiria alcançar, eu pensava, pô, não consigo, eu sou disléxico. Com aquele diagnóstico veio, eu consigo, eu sou acima da média. Então, quando eu enfrentei o vestibular, eu consigo, sou acima da média. Quando eu
Fui empreender, eu consigo, sou acima da média. Entrei no mestrado, consigo, sou acima da média. E é isso que eu passo no meu canal. Grandes disléxicos nunca desistem, não é porque a gente vai aprender rápido, não. Significa que o disléxico, no seu tempo, na sua velocidade, ele não pode desistir. Não é porque ele aprende mais devagar do que as outras pessoas que ele tem que desistir. Sim. Que independentemente da condição dele, independentemente das dificuldades que ele tenha, o disléxico pode alcançar qualquer sonho que ele tenha. E você é prova disso, né? Já é empreendedor e foi para a área da comunicação, né? O que muitas vezes podiam ser questionado. Nossa, mas ele está demorando para aprender a ler e aí agora virou um publicitário, um empreendedor. Verdade. E também tem esse blog que dissemina essa informação, né? Como é que surgiu essa ideia do blog? A ideia do blog foi justamente na área de comunicação. Eu sou formado em publicidade e propaganda e teve o TCC da faculdade. Tinha que criar um projeto de montar um plano de comunicação para uma empresa. Aí eu virei para o meu orientador e falei assim, professor, eu posso, ao invés de fazer para uma empresa, eu posso criar a minha empresa? Ele olhou assim, olha, pode. Aí tive já a ideia, já estava meio que adormecido no meu coração, a ideia de empreender com esse projeto, falar com a dislexia. Por quê? Voltando um pouco no tempo, fechando um pouco este parênteses, mas voltando um pouco no tempo, quando eu recebi o diagnóstico de dislexia, eu fui lá pesquisar na internet. O que é dislexia? E eis que eu me deparei com textos longos, letra pequena e linguagem excessivamente técnica. Ou seja, como disléxico, não entendi. Não, porque o córtex pré-frontal esquerdo, eu falei, o que é isso, gente? Eu não entendi. Com o tempo eu fui entendendo verdadeiramente o que era dislexia, mas a informação precisava ser passada de uma forma mais fácil, mais palatável, mais entendível. Obviamente, cientificamente embasada, mas a roupagem podia ser de uma forma gostosa de receber a informação. Então, lá no meu TCC, montei todo o plano de comunicação, como se eu começasse um blog. Aí começou como um blog. E eu me conectava bastante com os pais. Não me conectava tanto com os disléxicos, já que tinha com a leitura. Então, acabei indo para o YouTube. Então, lá no YouTube, me conectei bastante com disléxicos de diversas idades. E o Dyslexia Club, ele está desde outubro de 2014, estamos aí comunicando a dislexia na internet. Uma bênção, eu diria. Amém, amém. E olha só, gente, a gente está aqui falando hoje sobre dislexia. O Felipe Ponce, conhecido como Pipo, tem canais de comunicação na internet para falar sobre isso, para disseminar essa informação, para ajudar você que é pai, mãe e para você que é jovem, criança, que sente alguma dificuldade. Então não saia daí, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o papo aqui tá bom e ainda vai continuar, tá bom? A gente te espera. Identidade de volta nessa noite falando sobre a dislexia, com uma pessoa que sofreu na pele vários preconceitos e está aqui desmistificando esse assunto, passando informação para frente para você saber lidar com uma pessoa disléxica, saber como deve proceder para que ela não se sinta ali inferior às demais pessoas. E antes de continuar o bate-papo aqui com o Felipe, eu quero oferecer para você um guia de estudo especial falando sobre Deus, né? Deus me ouve? Muitas vezes aqui na Novo Tempo a gente fala muito de Deus, a gente ensina a orar, mas se você não é cristão, não tem esse hábito, você talvez tenha dificuldade. Esse guia de estudo vai te mostrar como Deus fala com você através da Bíblia, através da natureza, através das pessoas que estão ao seu redor também. Então você pode ter esse material gratuitamente aí na sua casa. É só escrever para a gente no WhatsApp 12982440077, aparece aí para você. Você manda uma mensagem, a gente vai fazer um breve cadastro. Fique tranquilo que os seus dados são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, ok? E o telefone fixo também em horário comercial que aparece para você. É um presente meu aqui do Identidade para você. Pode pedir que ele vai chegar sem custo nenhum aí na sua casa. Agora, Felipe, a gente está aqui falando sobre dislexia, né? A gente já falou um pouco sobre como foi a sua infância, como foi o diagnóstico. Eu quero saber agora do YouTube, que está bombando o seu canal, os vídeos que você faz, instruindo as pessoas sobre essa questão. Maravilha. Como é que tem sido para você essa experiência? A experiência tem sido maravilhosa, porque comunicar, você precisa trazer uma linguagem simples, direta, que todos consigam entender. E eu encaro isso como se fosse um propósito. Aproveitando aqui,
Estou muito grato de estar aqui na Novo Tempo, porque posso falar o que me motivou a produzir esse conteúdo, porque como cristão que eu sou, um versículo que mora muito no meu coração, está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que diz: Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar outros que estiverem em qualquer angústia com a mesma consolação que nós mesmos fomos contemplados. Ou seja, se Deus permitiu que eu nascesse com a dislexia, em sua soberana graça permitiu isso, essas experiências que eu passei, Ele cuidou de mim, todas elas, e agora posso ajudar outras pessoas que passam pelo que eu passei, trazendo informação e ajudando elas em todo o processo. Basicamente, o que eu sinto que mais se conectam comigo são pais. Pais que recebem, não sabem por onde começar, não sabem como ajudar os seus filhos em casa. E vou dar aqui um exemplo, trago até experiências práticas, que foi tudo isso. Minha mãe, por exemplo, ela foi uma grande pedagoga em casa comigo. Eu lembro que minha mãe ensinava através do exemplo. Eu lembro em casa, eu com dificuldades de aprendizagem e tal, minha mãe na época estava fazendo o doutorado dela. Então eu lembro, no escritório dela tinha pilhas e pilhas e pilhas de livros, então eu fazia a tarefa de casa, passava para ela corrigir, estava lendo uma história, passava para ela dar uma olhada, e minha mãe com todo carinho e atenção corrigia a minha tarefa e vinha a minha lição. E eu via com aquelas pilhas de livros e pensava assim, um dia eu vou ler tanto quanto a minha mãe. Então, primeiro ponto, vocês que são pais com filhos disléxicos, ensinem através do exemplo. Vocês querem que seus filhos leiam? Sejam vistos lendo também. Leiam a Bíblia com eles, leiam livros com eles, desenvolvam o hábito da leitura a partir de vocês. É o primeiro caminho. E segundo, como eu tinha dificuldades de leitura e escrita, minha mãe desenvolvia atividades comigo. Então, por exemplo, numa prova de história, se eu não fosse bem, minha mãe pegava lá na banca de jornal a programação da televisão. Olha, no canal tal, no horário tal, vai passar um documentário daquela matéria que você não foi bem. Assiste e me conta o que você aprendeu. Então, naquele momento, minha mãe estava me ensinando o quê? Eu estava lendo, mas também me conectando com toda a gama de possibilidades que o conteúdo podia me trazer. E até hoje levei comigo para a faculdade, no mestrado e outras coisas que eu quero aprender também. Eu leio, mas eu reforço o conteúdo com conteúdo audiovisual, com um debate, uma palestra, algum evento, uma exposição, para poder fixar melhor o conteúdo na minha cabeça. E eu trago muito disso na internet, que atividades os pais podem trazer, que atividades, não só atividades, mas como o disléxico se encara. Muitas vezes por terem passado, um disléxico adulto, que passou por várias situações traumáticas na escola, ele vai ficar arredio, com medo, achando que ele não é capaz. Então eu ajudo ele a ressignificar todo esse processo, ressignificar toda a percepção que ele tem de si mesmo através dos meus vídeos. E a gente sabe que na infância, né, as coisas marcam demais para o resto da vida. A gente está aí fazendo terapia muitas vezes por conta do que aconteceu na primeira infância. Exatamente. E agora você teve condições, teve uma mãe sábia, uma mãe estudada que conseguiu ver isso, conseguiu diagnosticar, porque isso nem sempre é fácil. E quem não tem recursos consegue ter esse diagnóstico? Isso é um ponto muito importante, que é uma outra frente que eu atuo também com políticas públicas. Eu encho muito o saco de deputados, de parlamentares, fico pressionando o poder público para termos leis para isso, porque leis para a dislexia temos muito poucos, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, o maior estado que tem, o maior estado não, mas o estado que tem mais leis para a dislexia no Brasil é o Mato Grosso. O São Paulo, onde nós estamos aqui gravando o programa, tem uma. E ainda é uma lei, vamos dizer assim, que precisa ser ajustada, é muito superficial ainda. No Mato Grosso, para você ver como a atuação dos pais é importante, lá tem uma associação de pais que pressionam, que ajudam, que lá tem 7 leis para dislexia lá no Mato Grosso. Então, quando os pais se envolvem, os disléxicos se envolvem, buscam serem protagonistas de suas próprias histórias. Não esperem, por exemplo, quando tem uma lei, não. Pressiona, vai em cima, fale, porque com isso é possível. A partir da força de vocês, nós temos projetos. Essas leis é muito importante porque o custo para um diagnóstico é muito alto.
entendeu? Porque você precisa passar por uma gama de profissionais, você precisa marcar consulta com vários desses profissionais, você precisa marcar o retorno com o profissional primeiro que você fez para dar o diagnóstico. É muito custoso, é muito oneroso para as famílias. Então, se isso fosse oferecido pelo Estado, principalmente as famílias mais necessitadas, teriam auxílio. Fora isso, o acompanhamento. Sim. Então, precisa fazer o acompanhamento fonoaudiológico, precisa fazer um acompanhamento psicológico, precisa fazer aula de reforço. Então, muitas famílias não têm como bancar tudo isso. Então, por isso que é uma atuação muito importante que os disléxicos e os pais, as famílias precisam fazer para pressionar o Estado. Agora, você criou um slogan, né, no seu canal. Exatamente. Os grandes disléxicos nunca desistem. Que mensagem que você quer passar? Como que você chegou nesse pensamento? Olha, isso aí é o disléxico, ele acreditar em si mesmo. Ele acreditar nas suas potencialidades. Vou até traçar um paralelo aqui. Uma viagem de São Paulo até o Rio de Janeiro é mais ou menos 40 minutos, 1 hora de voo. Sim. A mesma viagem de carro, 6, 7, 8 horas dependendo do trânsito. Nós disléxicos somos como essa viagem de carro. O carro nunca vai viajar tão rápido quanto o avião. Então, o carro, a gente não precisa ficar triste ou chateado que a gente não vai chegar no final de uma história tão rápido, igual os não disléxicos. Mas eu digo curta viagem. Nós disléxicos, mesmo demorando para ler, curta a leitura. Leia no seu tempo, leia na sua velocidade. Jamais fique longe dos livros. Grandes disléxicos nunca desistem, significa não é o grande disléxico não é aquele que tem uma sacada genial, mas o grande disléxico é aquele que, independentemente das suas dificuldades, no seu tempo, na sua velocidade, persiste, insiste e não desiste. Não desiste. Agora, você estava falando ali de lei, que é muito importante essa questão da política pública. Agora, em 2023, o projeto de lei 104/21 foi aprovado pela Assembleia de São Paulo. Perfeito. Teve seu envolvimento? Como é que foi? Teve meu envolvimento nesse projeto. O deputado Roberto Moraes, me conectei com ele para a gente criar esse projeto, para a gente se envolver com esse projeto junto, a 4 mãos, a equipe dele e eu, a gente ajeitou, alinhou. Isso é um projeto muito importante. O primeiro passo foi dado na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, melhor dizendo. Por quê? É o primeiro, mas a gente tem outros caminhos que a gente tem que atuar, porque isso aqui eu estou atuando na escola. Esse projeto atua com a escola. Mas pensa comigo, a dislexia como impacta disléxicos em diferentes idades. O disléxico, ele vai ter dificuldade, por exemplo, numa prova de direção. Dislexia, além de impactar leitura, escrita, aprendizagem, uma coisa que pouca gente sabe, disléxicos também têm dificuldade em coordenação motora ampla, em coordenação motora fina, por exemplo, amarrar sapato. Então, por exemplo, o disléxico, ele pode ter alguma dificuldade também na hora, por exemplo, de trocar marcha, de deixar o carro morrer. Então, ele vai ter essa dificuldade também. Ele vai ter dificuldade, por exemplo, na prova escrita, que ele tem que executar a prova. Então, uma coisa que eu sempre defendo, tanto em escolas ou em qualquer outro teste que os disléxicos façam, pelo menos 1 hora mais de prova. Um leitor para ler as questões para ele, não perder ponto por erro ortográfico, que são características. É a mesma coisa, eu que sou míope, tenho miopia alta, eu enxergar longe quase não estou vendo a câmera. Então, é a mesma coisa, o míope perder ponto por ele não enxergar de longe. O disléxico tem sua característica, erros ortográficos. Então, não faz sentido ele perder ponto por essa condição. Essa lei foi muito boa, o primeiro passo foi dado nas escolas, mas tem muitos outros projetos que estão em pauta para a gente pensar em universidade, para a gente pensar em concursos públicos, para a gente pensar em provas de direção. Então, tudo isso deve ser abarcado quando a gente fala de dislexia. Olha só, assunto muito importante. E você de casa que é pai, mãe, preste atenção no seu filho, preste atenção. Se ele tem esse tipo de dificuldade, como o Felipe falou aqui, de amarrar um sapato, de escrever, não está no tempo certo, como é que é? A gente tem que respeitar as diferenças das pessoas, né? Uns são mais rápidos, outros são mais devagar mesmo, mas ver se tem alguma coisa acontecendo, se tem algum diagnóstico. Felipe, eu queria só que você encerrasse falando para o pessoal de casa um pouco mais do seu canal, de repente ali descobrir coisas que possam ajudar, levar a um diagnóstico, alguma coisa assim. Maravilha. O nome do canal do Dyslexia Club não é à toa. Sempre quando alguém fala assim pra mim, pô, Pipo, eu sou disléxico, eu falo bem-vindo ao clube. Bem-vindo a essa maravilhosa comunidade, a nossa tribo da dislexia. Então, se você, pai, recebeu o diagnóstico do seu filho recentemente, ou se você é disléxico, recebeu o diagnóstico sendo criança, jovem ou adulto, e está um pouco perdido,
No Dyslexia Club eu trato sobre dislexia de uma forma séria, porém com uma comunicação divertida, descontraída e totalmente descomplicada, para realmente informar. Ser compreensível, né? Ser compreensível, a informação precisa ser compreensível e ajudar tanto disléxicos, dicas, hacks para lidar com a dislexia em diversas situações. Então segue lá, Dyslexia Club em todas as redes, eu ficarei muito feliz em responder a sua pergunta. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Pipo? Muito obrigado. E o Identidade fica por aqui. Gente, se você quiser rever esse ou outros programas, é só ir lá no YouTube da Rede Novo Tempo ou no ntplay.com/identidade. Aproveita e compartilhe esse programa para que mais gente possa saber sobre a dislexia. Até mais. Tchau, tchau.